Olá, muito boa noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso bate-papo ao vivo com o tema É Hora de Barrar a Reforma Administrativa. É hora de barrar ela, né? A reforma administrativa, a granada no bolso do inimigo, segundo o ministro sinistro da Economia, Paulo Guedes. E para debater esse tema de hoje, a gente tem como convidadas a Enedina Soares, que é a presidenta da FETANCE, a Nacélia Silva, presidenta do Sindiforte, a Irene Rodrigues, que é diretora da Confetam, e o doutor Ludimar Rafaim, que é advogado especialista no assunto. Esse é um tema que muito nos preocupa. Para você que está chegando agora, e assista a nossa live, divulgue, compartilhe, porque a gente precisa alertar a sociedade brasileira, né, para os perigos que estão aí batendo a porta com a reforma administrativa do desgoverno Bolsonaro. Para dar uma dinamicidade à nossa live, eu queria convidar primeiro a Enedina Soares para fazer uma fala, né? A gente vai deixar um tempinho bastante razoável para ela fazer as colocações dela no que tange ao entendimento da FETANCE em relação a essa reforma administrativa. Em seguida, a gente passará para a Nacélia e para a Irene Rodrigues para ouvir, por fim, o doutor Ludimar e tirar todas as dúvidas possíveis que a gente possa ter. Só lembrando que nós estamos transmitindo essa live, né, pelas redes sociais da FETANCE, do Sindiforte e principalmente pela rede de todos os sindicatos municipais filiados à FETANCE no interior, dando aí a capilaridade ao nosso evento e a importância da discussão desse tema se interiorizar cada vez mais. Boa noite a todas vocês, boa noite, doutor Ludimar. Enedina, gostaria de passar a palavra para você imediatamente. Obrigada, Samira, boa noite. Boa noite também aos nossos colegas que estão aqui nesse momento, a companheira Nacélia, a companheira Irene e o doutor Ludimar, que é um grande advogado, defensor de servidores públicos, né? É um prazer enorme estar aqui participando desse momento de debate com vocês e também saudar os nossos companheiros e companheiras de luta de todo o estado do Ceará, que nessa noite resolveu parar para a gente conversar sobre a reforma administrativa. Nossos sindicatos estão nessa mobilização, a FETANCE está nessa resistência junto com as suas entidades filiadas, porque nós entendemos que é necessidade, a necessidade é urgente de barrar essa granada, Samira, como bem você disse, no bolso dos servidores públicos, porque é um prejuízo não só para os servidores públicos, mas para toda a sociedade, né? Nós somos contra essa reforma administrativa porque ela não está vindo para garantir mais serviços públicos, ela não está vindo para melhorar os serviços públicos, para salvar mais vidas, para garantir mais direitos sociais ao povo brasileiro. Ao contrário, né? Ela está vindo para atender a iniciativa privada, para tirar, né, da Constituição o papel do Estado brasileiro, que é de buscar o estado de bem-estar social, quer dizer, a busca por serviços públicos de qualidade, por educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, do direito à moradia, o saneamento básico, o direito ao lazer, tantos direitos fundamentais que a nossa Constituição prevê, mas que efetivamente ainda não é uma realidade para a maioria do povo brasileiro. Com essa reforma administrativa, ele vem para destruir o papel do Estado, né? Então, atinge diretamente os servidores públicos, mas afeta toda a população. E a população impactada é a população mais pobre, a população que precisa, muitas vezes, do Estado brasileiro para garantir os seus direitos fundamentais. Então, o que a gente está vendo é uma tentativa de mercantilizar, né, de comercializar aí o que é direito social, colocar nas mãos dos empresários e aí lucrarem em cima das dificuldades, né, da pobreza do nosso povo. Então, a gente já vive um cenário de desmonte do Estado brasileiro. Foi a emenda constitucional 95 aprovada, a reforma da Previdência que dificulta o acesso ao benefício da Previdência, aos direitos previdenciários e ainda reduz o valor do benefício, né? Então, a gente já está vivendo uma série de ataques, né, uma conjuntura de não valorização da mão de obra dos trabalhadores, como a lei da terceirização sem limites, né, uma série de ações que vêm para desestruturar, né, aquilo que a gente precisa melhorar e
está vindo toda essa avalanche de destruição. Então, a narrativa do governo é sempre de que os servidores públicos, né, eles representam um gasto, um aumento, uma elevação dos gastos dos serviços públicos, né? Há uma perda da capacidade de investimento do nosso país por conta, né, desse atual modelo que está, que falta recursos para garantir a prestação dos serviços públicos, é o comprometimento da folha de pagamento, e a gente sabe que essa narrativa é mentirosa, né? Mais uma fake news desse governo que não tem compromisso com o povo brasileiro, não tem compromisso em salvar vidas. O Brasil, ele tem uma média, né, bem abaixo dos países que compõem a OCDE, que é de 21% do total de trabalhadores que são servidores públicos, enquanto no Brasil essa média é de 12,45%. Quer dizer, então o Brasil não tem muitos servidores públicos, ao contrário, tem a necessidade de concurso público. Quantos municípios no estado do Ceará faz muito tempo que não realiza concurso público, que inclusive gestores vêm se aproveitando dessas mudanças na legislação para terceirizar vagas que era para ser de servidores efetivos, inclusive esses trabalhadores que são contratados de forma precarizada, sem férias, sem 13º, esses trabalhadores poderiam ser efetivos no município, poderiam ser profissionais de carreira. E a gente vive também um momento onde a gente tem a emenda constitucional 95 aprovada, que congela o orçamento público, né? Então, como que está, né, nesse cenário que o governo coloca, se ele passou também, além da emenda constitucional 95, passou, né, a reforma da Previdência, que confisca a renda dos trabalhadores, a pensão por morte, né, o próprio valor do benefício que é reduzido, a forma de cálculo, e a lei complementar 173, né, onde, se nós temos hoje no Ceará, nós temos várias cidades onde os trabalhadores que recebem acima do salário mínimo e que não são professores, que estão há 10, 15 anos sem ter reposição da inflação. E com a lei complementar 173, aprovada ano passado, sobre a alegativa de que os servidores tinham que dar a sua cota de contribuição, aí é que nós estamos vivenciando esse ano a campanha salarial mais difícil, né? Então, assim, nós contamos nos dedos das mãos quantos municípios garantiram, de fato, a reposição da inflação, que é um direito previsto na Constituição. Então, são argumentos falaciosos, né? Argumentos mentirosos, fake news acerca das justificativas, das desculpas para o governo passar essa reforma. A outra desculpa que o governo dá, né, o argumento, a sua narrativa, é no sentido da ineficiência dos serviços públicos, né? Sempre se passa a ideia de que tudo que é público é ruim, que o bom é o privado. Então, para isso, é privatizar. A lógica da reforma administrativa é de privatizar, de facilitar a privatização dos serviços públicos, assim como o governo já está buscando aí, já vendeu parte aí, quase toda a Petrobras, já privatizou aí o sistema Eletrobras, né, os Correios na fila, os bancos públicos. Então, uma lógica, né, de privatizar, de desmonte do Estado brasileiro, e que a reforma administrativa vem para endossar mais, para fortalecer essa lógica de pensar o Brasil não para toda a população, mas para os privilegiados, né, para os mais ricos. E, ao mesmo tempo, a gente coloca aqui que essa lógica de dizer que os serviços públicos são ineficientes, a pandemia mostrou que isso não é verdade, né? Assim, além de diversas situações, cito o exemplo aqui da pandemia, onde nós temos os maiores exemplos de que os serviços públicos são importantes, que precisam de mais investimentos. O que nós temos de problemas hoje no serviço público é por falta de prioridade do governo em investir, por falta de investir nos servidores públicos, de investir nas condições de trabalho, né, de ampliação da oferta de serviço. Nós temos aí o Butantan e a Fiocruz, né, que nesse momento de vacinação, né, tem sido fundamental. O exemplo do SUS, né, que tem aí vacinado, né, toda a vacina que está à disposição, o SUS está conseguindo vacinar, e a capacidade de vacinação do SUS é enorme. Então, se não fosse o Sistema Único de Saúde público, a tragédia no Brasil ainda seria muito maior do que a tragédia que nós vivenciamos. E sem contar
as nossas universidades públicas, né, que são de ponta, né, desenvolve pesquisa, né, grandes quadros que muitas vezes nossos estudantes às vezes vão para o exterior, né, para ter oportunidade, e porque aqui no Brasil não tem suficiente, né, não há prioridade. O que a gente vê constantemente são cortes nas pesquisas, corte na educação superior, corte nos institutos federais de educação. Então, uma lógica que é inversa. E aí, um outro discurso para a gente avançar aqui é a questão de que os servidores públicos são privilegiados, né? Que os servidores públicos ganham muito, não gostam de trabalhar e se aposentam cedo, que a estabilidade é um privilégio dos servidores públicos. E o que nós vemos que, na realidade, o que o governo quer com isso é acabar com o concurso público, porque acabando com o concurso público vai ampliar demasiadamente o apadrinhamento político, né? O que vai prevalecer é a escola do vereador, né? Que a gente vê essa tradição em muitos municípios, os vereadores se sentindo donos dos territórios, né? Os prefeitos se sentindo donos das cidades e por aí vai. Então, a gente entende que o servidor público concursado, o profissional de carreira, ele tem coragem de fazer denúncias de corrupção, denúncias de irregularidades, e isso a gente já vê ao longo da história. São os servidores públicos concursados que denunciam quando falta merenda escolar na escola, são os servidores públicos concursados que denunciam quando falta medicação, insumos nos hospitais. Agora, nesse momento que a gente vê tanta barbaridade no nosso país, os servidores públicos, nós tivemos o caso de um servidor público que denunciou o presidente da República, né, que denunciou desmatamento ilegal da Amazônia. Então, se esses trabalhadores não fossem concursados, se o compromisso deles não fosse com a população, eles teriam coragem de denunciar, porque muitas vezes um trabalhador que é terceirizado, que é contratado, ele tem medo, porque está em jogo o sustento da sua família, né, a sua única renda, no momento onde o desemprego no Brasil está enorme, né? Então, a gente vê isso muito de perto. Então, a gente viu aí no caso da questão da denúncia da propina, né? A possibilidade, a cobrança de propina para o Brasil poder comprar vacina. Então, foi um servidor concursado que denunciou. Então, na realidade, os servidores públicos que são atingidos por essa reforma não são privilegiados. Aqui no estado do Ceará, esses trabalhadores, nós temos muitos deles que não ganham sequer um salário mínimo, que não tem sequer plano de cargos e carreira. Quando tem plano de cargos e carreira, quase não tem nada de direitos, não tem incentivo à carreira, qualificação profissional. Então, a gente vê que, na realidade, os privilegiados, de fato, do serviço público e mais uma proposta do governo de reforma estão fora, né? Então, a gente entende que há uma necessidade de que cada sindicato, cada liderança sindical possa conversar mais com as pessoas, porque essa reforma vai reduzir o que hoje já não é suficiente, né? A oferta, a presença de profissionais no posto de saúde, mais educação, né? Mais possibilidade de vaga na universidade. Então, essa reforma vai limitando cada vez mais a nossa possibilidade de ter uma vida mais digna, né? E aí a gente entende, assim, já para concluir, né, que essa reforma ela favorece aos interesses da iniciativa privada, facilita o risco da privatização, prejudica os servidores que estão atendendo diretamente a população, como os servidores da saúde, servidores da educação, atinge todos os servidores públicos, servidores que estão na ativa hoje, os aposentados, os próximos servidores públicos, né? Então, e sem contar, para finalizar de verdade, a economia local de cada cidade, né? A gente sabe que muitas das nossas cidades aqui no estado do Ceará, a principal economia, a principal fonte de recurso que movimenta a economia da cidade é a renda dos servidores públicos e dos aposentados, né? Com exceção de Fortaleza, praticamente. Então, se a gente tem essa categoria empobrecida, essa categoria com congelamento salarial, com seus rendimentos da aposentadoria reduzidos, né? Trabalhadores sem direitos, sem dinheiro, é menos recursos circulando na cidade. Então, a gente segue nessa resistência, fortalecendo essa agenda de mobilização,
Vamos estar chamando uma plenária estadual na próxima semana para a gente estar intensificando essa mobilização. E dia 24 agora é uma das pautas prioritárias da mobilização, é barrar a reforma administrativa. É fora Bolsonaro, porque nós entendemos que com ele não tem como ter direitos para os trabalhadores, porque o projeto que ele representa não é de garantia de direitos para a sociedade, e nós, enquanto servidores públicos, essa deve ser a nossa bandeira principal, barrar a reforma administrativa. Então, eu fico por aqui. Obrigada. Obrigada, Enedina. Você já colocou aí vários pontos importantes, né, que rendem muitos debates. Agora nós vamos ouvir a Anacélia Silva, que é a presidenta do Sindiforte, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da nossa capital, aqui de Fortaleza. Lembrando que esse é um debate promovido pela FETANSE, pelo Sindiforte, e com um grande apoio para massificar dos sindicatos de servidores municipais no interior do estado do Ceará. Então, essa rede de sindicatos filiados à FETANSE é muito importante para que esse debate chegue nas bases, chegue à população do município, daqueles municípios do interior, que são as populações que mais precisam do serviço público, como a pandemia vem demonstrando muito claramente. Vamos ouvir a Anacélia, as considerações dela a respeito desta reforma administrativa que é preciso ser barrada de maneira urgente. Anacélia. Boa noite, queremos saudar os servidores e servidoras municipais aí do estado, do Ceará, de Fortaleza, né? Dizer que realmente, desde o golpe de 2016, que os trabalhadores desse país sofrem ataques, né, aos direitos, né? Teve aí a reforma trabalhista, depois a tentativa da reforma da Previdência, e aí vem todo esse leque, né, de ataques já colocados aí pela companheira Enedina, e dizer que é necessário nos organizar, mobilizar os trabalhadores do serviço público como um todo, porque essa situação ela não acontece apenas numa cidade, e sim em todo o país, né? É o desmonte do serviço público e o fim dos direitos dos servidores. Eles utilizam de todos os argumentos para destruir os serviços públicos, que é de fundamental importância para a população brasileira, né? Nós temos visto aí muitos servidores não estão acreditando que essa reforma, essa PEC 32, que é a destruição dos direitos dos servidores, desmonte do serviço público, como já foi dito aqui, nós entendemos como o fim do resto que ainda temos e que conseguimos com muita luta, né? Logicamente que ninguém conseguiu nada de graça, não foi nada gratuito, sim, com muita luta, com muito trabalho, de muitos anos para que a gente pudesse assegurar algo para os servidores públicos que está sendo retirado aí a cada dia, né? Aqui em Fortaleza nós tivemos aí a reforma da Previdência aprovada por Bolsonaro lá em 2019, que trouxe aí um ataque aos aposentados e pensionistas, sobretudo, que é quem vai ter um maior prejuízo, né, com esse pagamento da alíquota, né, de 14%, do que ultrapassar o valor de 2.200. Enfim, e aí tem essa PEC 32, que o pouco que a gente tem, né, que é a reforma da Previdência, ou a reforma administrativa que é necessário ser barrada, vem aí as ameaças, e aí, logicamente, que a gente quer ouvir o doutor Ludimar, queremos ouvir também a Irene Rodrigues, né, para não ficar muito cansativo, mas a gente quer ouvir, doutor, por exemplo, o fim da estabilidade, do regime jurídico único, dos próprios regimes próprios, concurso público, né? Enfim, fim das carreiras, são várias questões que vêm, que os servidores não estão acreditando. Não, isso aí vocês estão falando porque querem, porque vocês querem dizer que o governo Bolsonaro não está bem, não está mesmo, nós sabemos que não está bem, nunca esteve, aliás, nunca deveria ter nem entrado na presidência da República, porque a gente tem visto a cada dia mais ataques, e provar para o povo brasileiro, para a população, para a sociedade, que o servidor público
não tem nenhum valor, e isso a gente precisa provar o contrário, que já provamos, sobretudo durante essa pandemia. Quem está aí esteve, né, em momentos muito difíceis e ainda continua na linha de frente, salvando vidas, né, arriscando a própria vida. Então, assim, acho que não dá para a gente alongar muito, né, já estamos passando aqui de 20 minutos, a gente passa aí para os demais, e também queremos agradecer aí a Samira, você, por estar aí nessa mediação, saudar aqui a nossa presidenta da FETANS, nossa federação, doutor Ludmar, muito obrigada por estar participando, e um abraço para você, Irene, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Nacélia, pelas suas considerações iniciais aqui nesse debate. Vou pedir mais uma vez a você que nos escuta, que nos assiste, compartilhe esse debate, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, o link aí pelo Facebook, pelas redes sociais da FETANS, do Sindiforte, dos sindicatos filiados. É importante que esse debate alcance mais e mais pessoas possíveis. A sociedade precisa entender que a principal prejudicada pela reforma administrativa é a própria sociedade. E aí a gente vai passar para as palavras da Irene Rodrigues, que ela é secretária de Políticas Públicas e Sociais da CONFETAN, a Confederação dos Servidores Públicos Municipais. Irene, com você. Muito boa noite a todos, especialmente aos companheiros, companheiras que estão nos acompanhando através das redes sociais, né? Você que é ou não servidor público, eu acho que a gente precisa entender que essa reforma administrativa, ela não é contra os servidores públicos, e sim contra os serviços públicos, e aí ela não vai atingir só o funcionalismo. Esta é uma medida do governo apresentada no Congresso que, se aprovada, vai prejudicar muito a prestação de serviços públicos neste país. Acho que é importante a gente ressaltar isso, embora a fala técnica é do Ludmar, né? Eu acho que ele tem todo o preparo e todo o estudo para isso, mas eu acho que, enquanto sindicalista, é meu dever começar uma fala deixando claro que esta não pode e não deve ser uma luta só dos servidores públicos. E, para isso, eu quero convidar a todos na grande mobilização que a gente está fazendo. Para vocês terem ideia do quanto é importante a gente se reunir, se juntar todo mundo, nós conseguimos, dentro da Central Única dos Trabalhadores, unir todas as entidades de representação do serviço público das 3 esferas de governo. Nós temos trabalhado já desde o início do ano, né, com as 3 esferas de governo no campo da CUT, fazendo diversas atividades, inclusive já fizemos lives, já fizemos debate, e em todos os atos chamados pela nossa central, nós levamos a pauta da PEC 32, da importância de dizer não a essa PEC, a importância da gente compreender e entendê-la melhor. Então, dentro disso, eu vim aqui para convidar para a mobilização. E nesta mobilização, nós temos agora o mês de julho, já está sendo um mês de mobilização, né? Então, nós tivemos a primeira etapa, que foi a etapa local, que nós estamos fazendo aqui também, né? Que é realizar eventos, né? Em todos os lugares, em todos possíveis, para a gente poder estar conversando sobre a reforma. E nós vamos ter agora, no dia 24, é importante a gente dizer, que vai ser um dia de mobilização nacional, não para derrubar o governo Bolsonaro simplesmente porque a gente quer derrubar ele. Não, a gente quer discutir com a sociedade o que nos leva a falar o fora Bolsonaro. E uma das situações que nós vamos levar para este dia 24 é a reforma administrativa. Vamos estar conversando com a sociedade brasileira para que todos possam entender o grande mal que esta reforma pode fazer. Nos últimos anos, as pessoas que me antecederam já colocaram aqui o quanto que nós perdemos, né? Desde a PEC, que se transformou em Emenda Constitucional 95, que tem acabado com muita coisa dentro do serviço público, e agora esta reforma administrativa, ela vem na mesma linha, com um ataque muito maior ainda. Então, dentro disso, nós vamos estar com a pauta da PEC 32 no sábado, dia 24, e eu gostaria muito de convidar a todos e todas para o grande encontro nacional
no dia 29 e 30 de julho, né, chamado pelas centrais sindicais, por todas as centrais. No dia 29, nós vamos ter uma live com os políticos, com participação de diversos parlamentares, para a gente acompanhar bem de perto, sentir o calor desta discussão dentro do Congresso. E no dia 30 nós vamos fazer um encontro mais restrito aos servidores públicos, para a gente poder discutir mais estratégias e como é que a gente faz isso. E para isso vai ser importante uma inscrição. Essa inscrição nós vamos estar passando para a FETANSE, para os sindicatos do Brasil inteiro, para que todos e todas possam estar participando. Então, acho que é muito importante. Vai ser um divisor de águas dentro da discussão da PEC, porque nós vamos juntar todo mundo mesmo, independente de central sindical, de sindicato, todos nós juntos para discutirmos, então, como vamos fazer o enfrentamento. E o grande dia, 3 de agosto, nós vamos estar nas ruas, em Brasília. É a primeira vez que nós vamos fazer uma mobilização nacional em Brasília desde o início da pandemia. Vamos tomar todos os cuidados, vamos procurar, da melhor forma possível, garantir a segurança, né, para que a gente possa estar de máscara, mas não dá mais para a gente ficar fazendo a mobilização só de forma virtual. É importante nós estarmos em Brasília no dia 3, vamos estar marcando os deputados, sim, marcando. Então, eu faço um apelo aqui para você que está nos acompanhando, vejam os deputados federais do seu estado, converse com eles, cobre, porque nós precisamos fazer pressão. Agora é pressão nos deputados, é pressão nos senadores, em todos, independente de partidos. Nós não precisamos falar com aqueles que a gente sabe que é contra somente. Nós precisamos falar com os que são contra, nós precisamos falar com aqueles que são a favor, para que a gente possa, juntos, derrubar essa proposta de emenda constitucional, que vai ser, sem dúvida alguma, um atraso, né, para o nosso país e para as políticas públicas do nosso Estado brasileiro, né? Nós tivemos grandes conquistas em 88 e desde a emenda constitucional de 19, a gente vem perdendo um pedacinho dessa Constituição que nós tivemos de uma forma tão brilhante, com tanta participação popular. A gente não pode deixar que isso aconteça, né? Então, é importante que a gente veja como é que está isso. E aí, gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre um estudo, né, do DIAP, que tem apresentou na reunião de direção da Confetan, e eu quero compartilhar com vocês como é que está este debate dentro do Congresso Nacional, né? Dentro da Câmara de Deputados, nós temos 197 deputados, 38,33%, que já se declararam favorável a essa proposta de emenda constitucional. Nós temos 182 que têm ressalvas e 128 contrários, tá? E nós temos, sem posicionamento, 7 deputados e nós precisamos mudar essa tendência de voto. E aí vai ter que ser no corpo a corpo, vai ter que ser na pressão mesmo. Continuar conversando com os que são contrários, que são 128. Precisamos continuar conversando com eles. Por quê? Eles precisam sentir que nós estamos apoiando o posicionamento deles. E aqueles que são contrários, nós precisamos fazer o debate. Que são contrários, não, desculpem. Aqueles que são favoráveis à emenda, nós temos que continuar fazendo o debate, e nós precisamos que toda a sociedade faça. Então, nós precisamos agora, nós estão querendo apressar essa votação o máximo que puderem, mas nós precisamos ir às ruas. E quando eu digo nós, a gente fala 2 servidores públicos, e eu quero conclamar a todos os trabalhadores, mesmo aqueles que não são do setor público,
porque eu sei que, às vezes, não é legal a gente ficar olhando para trás, né? Mas eu me lembro que, quando teve a emenda constitucional 20, né? Lá atrás, se diziam assim, emenda constitucional que é para servidor público e servidores públicos que lutem. O que for para o regime geral, falando de previdência, aí a gente vai junto. Só que a gente não pode esquecer que, no fundo, todos nós somos classe trabalhadora. E se nós não estivermos unidos, nós vamos ser derrotados, enquanto classe. Porque cada vez que um trabalhador perde direito, todos os trabalhadores perdem direitos. Não é só aquele que perdeu. Então, é hora de nós estarmos juntos em defesa dos trabalhadores públicos e do serviço público. Porque sem o serviço público, esta nação não vai progredir. Esqueçam, dizem que o servidor público ganha muito. Não é verdade. Nós sabemos, nós que somos servidores públicos, nós sabemos que a maioria esmagadora dos servidores públicos tem uma renda muito menor do que se propaga por aí. Para começo de assunto, há uma tremenda injustiça quando se fala da renda média de servidor público, porque usam como parâmetro, né, aquilo que não é salário, e daí divide por todo mundo. Ou seja, quando você fala de uma média, você está colocando aí os grandes salários que, infelizmente, tem no serviço público, é verdade, mas eu garanto que nesses grandes salários não estão aquele servidor que todos os dias nós encontramos nas unidades de saúde, nas escolas, no serviço social, nos cemitérios, na questão administrativa de uma prefeitura, de um governo do estado, nas assembleias legislativas. Os grandes salários não são dos servidores que estão ali todo dia construindo. Tenham certeza disso. Então, acho que vale a pena a gente parar e refletir. Aquele enfermeiro que cuidou de mim durante a minha convalescência da Covid, ele não é um grande salário. Tanto não é que até hoje não se tem um piso para a enfermagem. O professor, que tem um piso salarial, é um piso muito pequeno, considerando o que a gente sabe que outras profissões recebem por aí afora. Então, nós precisamos entender isso melhor, e para isso eu conclamo a sociedade a conhecer os servidores públicos e a conhecer melhor o serviço público. Então, dia 3, nós estaremos nas ruas, fazendo pressão em Brasília, e eu quero contar com servidores públicos, especialmente os que são mais próximos de Brasília, mas por que não do país inteiro? Vamos lá, vamos derrotar essa PEC com muita mobilização. E aí eu também queria mostrar para vocês que essa PEC da reforma administrativa, ela tem 15 propostas de emendas apresentadas pela base do governo. 15. Nós temos 12 propostas apresentadas por deputados independentes e 18 propostas da oposição. Então, é importante a gente entender que o melhor mesmo é não aprovar essa reforma. Mas nessas 18 propostas da oposição, há uma tentativa de diminuir os impactos desta reforma na vida, no cotidiano do povo brasileiro, mas não vai ser o suficiente. Por isso, nós temos um slogan do Serviço Público, da Central Única dos Trabalhadores, que é: cancela a reforma. Nós precisamos de reforma no Brasil? Talvez nós precisássemos mesmo de uma reforma, mas com certeza não é essa. A reforma que nós precisamos é a tributária. Fazer com que os grandes, os ricos, mas eu estou falando aqui dos ricos de verdade, porque outro dia eu ouvi que a gente fala de tributar as grandes fortunas, mas que o empresariado já contribui muito. Qual o empresariado que contribui muito? Com certeza não são aquela minoria que tem a imensa vantagem sobre todos os outros. Nós estamos falando de muito dinheiro, nós estamos falando das grandes fortunas.
Está na hora da gente fazer essa taxação das grandes fortunas. O dinheiro parado, o lucro vazio não pode ficar. Nós queremos a produção sendo valorizada, e quem produz nesse país é a classe trabalhadora. Então, muito obrigada, fico por aqui, contando com a participação de todos nos nossos eventos. Muito obrigada, Irene. Já trouxe aí a agenda de lutas, né? Já trouxe agenda de mobilizações da categoria dos servidores e destaca muito bem a questão de que a gente tem que brigar pela reforma tributária e para taxar os super ricos. E agora eu queria passar para o doutor Ludmar, que vai fazer a nossa explicação, né, mais técnica. Quais são os pontos principais dessa reforma trabalhista, doutor Ludmar? A gente quer saber e depois vai colocar também as perguntas do público que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo, boa noite, e a gente espera ouvir suas explicações. Então, boa noite, Irene, Marcélia, Samira, Enedina, e todas as pessoas que estão assistindo, né? Estão acompanhando e que assistirão depois, né? A gente sabe que fica gravado e depois a gente vai observando o quanto as pessoas interagiram, participaram, e isso é muito importante. Quando eu escutava a Irene falando do plano de mobilização, entendi que ela está bem em consonância com a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. Porque o que acontece? O que eu ouvi recentemente é que, se eles quiserem, eles conseguem votar essa emenda já nos primeiros dias de setembro. Então, por isso é muito importante que exista a mobilização para que impeça isso de acontecer. Outro elemento importante. Eu sempre falo que desde 5 de outubro de 88, que é a data da emenda constitucional, eles foram alterando aqueles direitos consolidados lá naquele momento. E outro dia eu falei que, se aprovada essa reforma, nós voltaríamos àquilo que era o Brasil antes de 88. E alguém me corrigiu dizendo o seguinte: não, nós voltaremos nos anos 20 e nos anos 30, no período mais forte coronelismo, quando o coronel não gostava de um professor que trabalhava na cidade dele, não gostava de um profissional de saúde que trabalhava na cidade dele, ele dava um jeito, mesmo que não fosse servidor municipal, ele dava um jeito de transferir esse servidor para um outro lugar, né? Então, é essa a realidade que nós estamos voltando. Como bem dito aí por todos que já falaram, não é uma reforma que atinge os servidores públicos apenas, é uma reforma que atinge o Estado brasileiro. Nós tivemos a emenda 19 em 98, que fez uma reforma administrativa, foi ela que permitiu a criação dessas entidades chamadas paraestatais, que são as OS, as OCIP, Serviços Sociais Autônomos, Fundações Estatais de Direito Privado, levando aquilo que nós temos hoje. Essa é uma questão muito importante. E a partir dali, já houve um esforço grande para quebrar o regime jurídico único dos servidores públicos. Vamos lembrar que até 5 de outubro de 88, conviviam junto no serviço público servidores estatutários e servidores seletistas. Com a Constituição de 88, ficou estabelecido que os estados, municípios e a União tinham que instituir um regime jurídico único. A emenda 19 veio e já disse que não. Então, essa é a primeira questão importante. E de lá para cá, vários direitos foram sendo tirados. Nós tivemos a PEC 186, que se transformou na emenda 109, que já estabeleceu uma série de limites administrativos para os servidores públicos. Como foi dito, nós temos uma lei complementar, que é a 173, que criou muitas dificuldades. Nós tivemos todas as emendas que vocês já mencionaram ali, a 95, a 103, a emenda 20, a emenda 41, todas emendas que afetaram a vida dos trabalhadores brasileiros. Tivemos a reforma trabalhista, não vamos esquecer disso, que a proposta da reforma trabalhista era dizer que geraria mais empregos. Foi uma grande falácia, ela foi aprovada e não gerou novos empregos, ao contrário, aumentou o desemprego. Então, tudo isso está colocado. E outro elemento importante, antes de entrar nos detalhes da proposta, é algo que precisa ser dito, muito importante, que as pessoas têm que transformar isso quase que num mantra, seja lá o nome que queira se dar, uma repetição constante. Sempre quando tinha uma proposta de reforma no Congresso Nacional, as pessoas diziam o quê? Olha, essa reforma não atinge os atuais servidores, ela só atinge os novos servidores. E aí, né, o que aconteceu? Reforma da Previdência atingiu os futuros e atingiu os atuais. Atingiu, inclusive, aposentados e pensionistas. Como já dito aqui no começo,
com o aumento da contribuição previdenciária e com a redução do teto de isenção, e com regras muito nocivas para a pensão por morte, na aposentadoria por invalidez, que são para os atuais servidores. E as regras de transição também são muito ruins para os atuais servidores. E a regra permanente para os novos. Então, é muito importante as pessoas saberem que a reforma administrativa também é nesse sentido. Não é verdade que é para os novos servidores, é para os atuais. Porque o que acontece? É na medida em que você flexibiliza o concurso público, você está dizendo que não haverá mais concurso público. Isso tem um reflexo enorme na administração pública nesse momento. Então, vamos aos principais pontos da emenda. A primeira coisa que está na emenda é que eles aumentaram o rol de princípios da administração pública, lá do artigo 37. A CCJ retirou esses novos princípios, mas isso não significa que eles não possam voltar. E mesmo que eles não voltem, depois eu vou demonstrar, que mesmo não estando como princípios, eles estão no corpo da proposta de emenda constitucional. Um dos princípios, que me parece o mais relevante que estava sendo introduzido, que é o da subsidiariedade, o que significa o papel do Estado é subsidiário. Se o papel do Estado é subsidiário, o papel principal é da iniciativa privada. Então, o que se busca com isso? Se busca com isso reduzir o tamanho do Estado brasileiro para chegar àquilo que a Margaret Thatcher e o Reagan acordaram, que era do Estado mínimo, que no Brasil foi abraçado pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado, que tinha como ministro o Bresser Pereira, e ele, no primeiro caderninho que ele fez sobre aquela reforma, ele dizia o quê? O Estado brasileiro tem que se preocupar com... nós temos que privatizar. Aquilo que nós não conseguimos privatizar, nós temos que terceirizar. Aquilo que nós não conseguimos privatizar e nem terceirizar, nós temos que desenvolver com entidades auxiliares do Estado. E são essas entidades que eu mencionei. Fundações estatais, OS, os CIPs, serviços sociais autônomos e tudo mais, que vêm substituindo empresas públicas para administrar, inclusive, hospitais universitários. Tudo faz parte desse projeto de redução do tamanho do Estado. Lá em 98, ele falava o seguinte: nós temos que nos preocupar com as carreiras típicas de Estado. E dizia quais eram as carreiras típicas de Estado, que era a diplomacia, que era a receita, que era a segurança e que era o judiciário. Agora, nessa proposta, ele fala o seguinte: só terão estabilidade no serviço público aqueles ocupantes de carreiras típicas de Estado. Mas não diz quais são as carreiras típicas de Estado. Cria a possibilidade, inclusive, de que um município diga quais são as suas carreiras típicas de Estado. Que um Estado diga quais são as suas carreiras típicas de Estado. Então, é muito mais grave isso. Todos os outros servidores não terão estabilidade. E como eu já dito, só para não dizer que eu não falei, a estabilidade não é uma garantia do servidor. A estabilidade é uma garantia da sociedade. É uma garantia de que a pessoa que vai lá na escola um dia levar o seu aluno, seu filho, para estudar, no outro dia vai encontrar o mesmo professor. Que vai no posto de saúde e vai no posto de saúde e vai encontrar o médico, mesmo um dia, no outro dia vai estar lá. Então, essa é a garantia da sociedade. E a garantia contra o fisiologismo e o apadrinhamento. Tá? Vamos ter bem claro isso, quer dizer, aquela coisa de você passar. Por quê? Porque ao ele flexibilizar a estabilidade, ele flexibiliza o concurso público e, na sequência, ele diz que autoriza a contratação temporária. Nós sabemos que vários estados e municípios já criaram leis autorizando a contratação por processo seletivo simplificado, que são contratos temporários. Tá? Já tem isso, mas aqui eles transformam em regra constitucional, autorizando a contratação temporária em substituição ao concurso público. Então, esse é um outro elemento importante. Os servidores que não ocuparem carreiras típicas de Estado, e eu já vou adiantando, nesse debate nosso aqui, nós temos gente da saúde, da educação, do setor de serviço e tal, nenhum desses certamente estará no rol daquelas atividades típicas de Estado. Então, portanto, todos esses não adquirirão estabilidade no serviço público. Só adquirirão estabilidade aqueles ocupantes de carreiras típicas de Estado. Depois do quê? Depois de 3 anos. 2 anos de experiência e mais 1 ano para completar o estágio probatório. Os outros serão contratos por tempo indeterminado ou contratos temporários. Né? Essa é a questão. Bom, esse é um elemento importante. E outro detalhe importante, quando a gente fala da contratação temporária e da quebra da estabilidade, é uma questão muito específica. Isso visa um outro objetivo. Qual é o objetivo?
objetivo de dificultar a organização dos trabalhadores. Se hoje as pessoas têm dificuldade, às vezes, de se mobilizar porque temem algum tipo de represália, imagine se eles estiverem temendo, né, a demissão por participar de uma greve, por exemplo. E mais, hoje, a lei de greve, a lei 7783, que regulamentou a greve do setor privado e que se aplica subsidiariamente aos servidores públicos, ela diz que não é permitido fazer a contratação para substituir grevistas, salvo se não forem realizados os serviços essenciais. Bom, o que está colocado ali? Está dizendo que é possível a contratação temporária para substituir trabalhadores quando estiverem realizando a paralisação. Então, veja que é um ataque também à organização sindical. Esse é um elemento importante. Mas também tem um inciso inteiro, né, que até eu vou pedir licença para ler o inciso inteiro, porque eu acho que é onde está um dos pontos importantes dos ataques ao serviço público como um todo. Ele diz o quê? Que é vedada a concessão a qualquer servidor ou empregado da administração pública, direta ou autárquica, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, de férias em período superior a 30 dias por ano. Bom, vocês falam assim, não, mas isso já é assim hoje. Não. Nós temos alguns lugares onde os professores, o recesso do final do ano e o recesso de julho, são considerados como férias. Se for aprovado isso, eles não poderão ter mais isso. Terão, no máximo, 30 dias. Essa é a questão. Outro, adicionais por tempo de serviço, independente do nome que venha a receber. Então, o quinquênio, anuênio e tal, fica proibido. Assim como fica proibida a qualquer tipo de avanço na carreira, exclusivamente por tempo de serviço, que é chamado de antiguidade. Fica proibido isso. Mas, qualquer aumento de verba de remuneração ou verba indenizatória com efeito retroativo. Por exemplo, vários municípios e estados adotaram o entendimento, que no nosso entendimento é equivocado, que a Lei 173 proibiu o reajuste da database. Né? E eu escutei, né, falando aqui no começo, que vários municípios não tiveram database. Né? No estado do Paraná, por exemplo, os servidores estaduais vão para o 5º ano sem reajuste. Já estão perdendo mais de 25% da sua remuneração. Então, ele está dizendo assim, qualquer reajuste concedido, ele não pode ter efeito retroativo. Então, vamos supor que o governador, o prefeito, aceite conceder o reajuste que não foi concedido até aqui. Não pode ter efeito retroativo se for aprovada a emenda. Então, isso perdeu-se, isso ficou na história. Outra questão, licença-prêmio, licença-assiduidade ou outras decorrentes de tempo de serviço, independente do nome que receba, ficam proibidos. Só fica autorizada a licença para capacitação. E eu penso que a licença para capacitação não é nenhum prêmio, não é nada, é uma oportunidade da pessoa se qualificar para melhor prestar o serviço público. E um detalhe importante, a Irene é da saúde, o pessoal que é da saúde aí sabe o seguinte, que é uma luta histórica da saúde pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Bom, lá na PEC 186, que virou a 109, dizia que a administração pública poderia reduzir a carga horária com redução de salário. Não passou isso lá, foi retirado. Mas aqui está dizendo o seguinte, que a redução da jornada de trabalho só é possível com a redução da remuneração. E assim vai embora, né? Qualquer tipo de progressão ou promoção exclusivamente por tempo de serviço. Então, isso é uma questão muito importante, quer dizer, desmonta qualquer possibilidade de carreira e tal. Outro elemento, tá? Atinge todos, já disse, né? A contratação temporária passa a ser regra e o concurso público a exceção. A não estabilidade passa a ser regra e a estabilidade passa a ser uma exceção. A possibilidade de contratação durante o processo de greve, ele chama de paralisação, é greve. E outra questão, nós sabemos que lá no artigo 3716, ele diz o quê? Que é proibida a acumulação de cargo público, mas ressalva 2 cargos de profissionais de saúde, ressalva 2 cargos de professor e ressalva um cargo de professor com outro técnico. O que está dizendo aqui? Que os municípios poderão ampliar o rol de acúmulos de cargos. Então, nós poderemos ter outros cargos que terão jornadas muito superiores e poderão acumular também, o que significa, de novo,
precarização do serviço público. A emenda diz o quê? Que uma lei complementar federal vai estabelecer regras de gestão de pessoas, política remuneratória, ocupação de cargos de liderança e chefia, tá. Mas enquanto essa lei complementar federal não for aprovada, os estados e municípios poderão fazer suas próprias leis. E nós sabemos, vamos lembrar da história aí da reforma da Previdência. A reforma da Previdência estava se discutindo a questão dos servidores municipais e estaduais, lá na proposta, na PEC, que se transformou na emenda 109. O que aconteceu? Eles retiraram. Eles usaram a velha tática, dizer assim, vamos dividir para dominar. E hoje, os municípios lá com um número pequeno de servidores, que têm regime próprio, estão enfrentando o debate da reforma previdenciária nos seus municípios, às vezes piorada em relação à Constituição Federal, né? Então, isso tá colocado. E, quando alguém falou da questão da Previdência, é importante dizer o seguinte, que essa emenda mexe também na Previdência. De uma forma indireta, porque se não há concurso público, nós não teremos novos servidores para contribuir com a Previdência. Conclusão, o discurso que eles faziam lá desde 2016, dizendo que o sistema previdenciário era deficitário, por isso tinha que fazer reforma, ele vai se aprofundar. Porque por mais que fale que alguns regimes são capitalizados, não são de repartição simples. Quem está na ativa contribui para pagar a aposentadoria de quem está aposentado. Então, essa é a questão. Então, por uma via indireta, compromete isso. Mas, por uma outra via, tem alguns artigos lá no final da reforma que diz o seguinte, que obrigatoriamente estarão nos regimes próprios, né, os ocupantes de cargos típicos do Estado. O que significa duas coisas. Contratação temporária, hoje já não é vinculada ao regime próprio de Previdência, e os cargos por tempo indeterminado poderão migrar para o regime geral da Previdência. Eu sei que no Ceará a maior parte dos municípios não tem regime próprio de Previdência, mas há um número significativo de regimes próprios de Previdência, e a própria emenda 103 proibiu a criação de novos regimes próprios de Previdência. Então, portanto, está embutido aqui na reforma administrativa também, está embutido aqui a possibilidade de uma sugestão, assim, uma indução pela extinção de regimes próprios de Previdência e pela migração ao regime geral. E aí, assim, nós sabemos que no regime geral tem teto, tem tudo aquilo que nós estamos acompanhando. E outra questão importante que eu quero ressalvar aqui, deixar bem claro, é que o que eles estão fazendo? Assim como fizeram na Previdência, estão fazendo aqui também. Aquilo que eles querem que seja difícil de mudar depois, a Irene traçou um quadro ali da composição do Congresso com relação ao número de deputados favoráveis, indecisos, contras e tal. Esse é um Congresso muito ruim, né? Talvez o segundo pior da história do Brasil, recente pelo menos. Bom, o que significa? O que eles querem que fique difícil de mudar, eles tiraram de lei ordinária e vão colocar dentro da Constituição, como é o caso da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho como uma condição para ser demitido. Eles estão colocando dentro da Constituição. Por quê? Porque daí, para mudar, vai ter que ter um quórum muito qualificado no Congresso Nacional para fazer essa situação. Então, aquilo que eles querem flexibilizar, quer dizer, permitir que qualquer governo aí na frente possa fazer, possa modificar, eles estão tirando da Constituição e remetendo à lei complementar, do jeito que fizeram na reforma da Previdência. Outro elemento importante que a gente precisa colocar é o seguinte, para mostrar mais uma vez que não atinge... Antes de falar isso, eu vou dizer uma outra questão. Hoje, a criação, a transformação e a extinção de cargos públicos, eles são só por lei. Assim como a extinção, a criação de órgãos da administração indireta por lei. O que a reforma diz? Essa parte dos órgãos públicos foi retirada pela CCJ. Tá? Na parte da criação e extinção de cargos, ele pode ser feito por ato do chefe do poder. Seja o chefe do poder executivo, do judiciário, do legislativo. Ele pode. Não vai precisar passar pelo poder legislativo a criação, a transformação e a extinção de um cargo. E também, como dizia o Otto von Bismarck, né, se a gente soubesse como são feitas as leis e como são feitas as salsichas, né, a gente não cumpriria umas e não comeria as outras. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe como que entra no Congresso Nacional uma proposta. Vamos lembrar da reforma da CLT,
que era para mudar 5 ou 6 artigos, 15 artigos, na verdade, viraram 115, ou 113, uma coisa assim. Então, para dizer o seguinte, a gente não sabe o que vai sair de lá. Pode sair essas emendas da base de apoio do governo, pode ser para piorar. E um outro elemento importante que tem que ser colocado para as pessoas que não estão muito habituadas aí com a questão do processo legislativo. Quando é uma emenda constitucional, ela não volta para a sanção do presidente da República. Então, ela é aprovada no Congresso Nacional e o próprio Congresso Nacional, a mesa do Congresso, promulga a emenda constitucional. Então, aquilo que saiu lá do presidente da República, que é muito ruim, que é terrível, tem todas as consequências que vocês já abordaram aí no começo, mas ela pode piorar. E, além de piorar, ela não tem chance nenhuma de discutir, de veto, de rediscutir veto, não. Ela vai ser promulgada e ela entra em vigor imediatamente e atinge todos. Não tem um período de carência, como as pessoas pensam. E para mostrar que a lei, que a proposta não atinge só servidores públicos da administração direta, veja lá o que diz um artigo, que é nula a concessão de estabilidade para servidores de empresas públicas. Vamos pensar o seguinte, para ficar mais claro. A Petrobras garante a estabilidade dos seus trabalhadores, às vezes, através de acordo coletivo de trabalho. Outra empresa pública, Caixa Econômica, garante a estabilidade através de acordo coletivo de trabalho. Uma economia mista, acordo coletivo de trabalho, pode garantir a estabilidade. Fica proibido, dizendo que é nula qualquer concessão de estabilidade para esses trabalhadores por via de acordo coletivo. Então, isso é importante. Então, para ir concluindo, para poder, se tiver perguntas, a gente poder debater, e vocês terem a oportunidade de falar mais também, é uma proposta destruidora do modelo de Estado brasileiro, o Estado que foi conquistado, como já dito ali, na Constituição de 5 de outubro de 88, logo depois da ditadura militar, e nós estamos, talvez, vivendo uma certa ditadura no Brasil, do jeito que está acontecendo, e estamos voltando às regras que existiam durante o período da ditadura, com a retirada de todos os direitos que estão lá na Constituição Federal. E vamos finalizar dizendo o seguinte, que essa reforma, várias mudanças foram feitas mudanças no artigo 7º da Constituição, no artigo 6º, lá nos artigos 201 e seguintes, 195 e tal, e agora eles estão mexendo na estrutura dorsal do Estado brasileiro, que é o artigo 37, 40 e 41 da Constituição, que dizem o quê? Que dizem que organiza o Estado brasileiro. Eu lembro que quando teve a discussão da ADIM 1923 no Supremo Tribunal Federal, eu participei do julgamento como advogado do sindicato aqui do Paraná, que era o Sindisaúde, como amicus curiae. E eu lembro da Débora Duprá, que era subprocuradora da República, ela foi lá para defender a inconstitucionalidade da lei. E ela disse o quê? Ela disse o seguinte, nós nem vimos implantado ainda o artigo 37 da Constituição Federal e já estão dizendo que o Estado brasileiro está falido. Ao eles dizerem isso, eles estão admitindo a própria incompetência em administrar o Estado brasileiro. Então, o que se busca, para finalizar, é, mais uma vez, responsabilizar os servidores públicos, e aquilo que a Enedina falou, que, segundo eles, trabalham pouco, ganham muito e se aposentam muito cedo, que são parasitas, que querem ficar com a geladeira cheia enquanto os outros não estão tendo nada. Então, esse é o quadro. E aí, essa questão da dificuldade de apresentar emendas. Para apresentar uma emendas, ela saiu, alguém está dizendo, só que infelizmente ela saiu lá da subprocuradoria, bem verdade, mas eu vi uma entrevista bem interessante da doutora Débora nos dias desses ali. Então, assim, para dizer o seguinte, que é muito difícil a questão de emendas e tal, eu acho que ainda, na minha opinião, ainda não é o momento de pensar em redução de danos, mas sim em afastar, como foi dito, cancelar essa reforma e, na pior das hipóteses, ver como está colocando. Eu tenho conversado bastante com a assessoria, tenho participado de alguns debates junto com a assessoria da Câmara Federal, e eles estão dizendo da grande dificuldade, porque eles precisam de mais de 170 assinaturas para apresentar uma emenda. E a grande dificuldade que estão encontrando, e daí esse dado que a Irene coloca, comprova, que é o número menor que tem, que é contra a reforma em si. Então, é esse o quadro que está colocado de desmonte do Estado brasileiro, é o coroamento do desmonte do Estado brasileiro,
que passou por todas essas reformas que eu digo, desde o dia 6 de outubro de 88 para cá, vem acontecendo. Então, é esse o teor. E aí, é importante dizer para as pessoas, que as pessoas leiam, né? Há outro elemento importante, as pessoas falam assim, eu tenho direito adquirido. Eu lembro que eu participei de uma assembleia, onde os servidores falavam, era sobre a reforma da Previdência, e eu participei da assembleia no início para fazer o debate da reforma. E as pessoas insistiam em fazer uma pergunta, mas eu tenho direito adquirido, eu vou perder isso? Aí uma diretora do sindicato se inscreveu para falar o seguinte, se nós ficarmos aqui pensando quem tem direito adquirido, nós vamos nos afundar todos juntos. E na reforma da Previdência, as pessoas continuaram com o direito adquirido a se aposentar, só que se aposentando, e com direito adquirido a ter pensão. Só que ter pensão com valores reduzidíssimos, ter aposentadoria, na maior parte, aposentadoria proporcional e não integral, regras de transição muito difíceis. Então, não dá para pensar dessa forma, né? Todos estamos juntos e vai acontecer com todos os servidores públicos e com o serviço público, principalmente, né? Nós vamos ter um Estado mínimo mesmo, e uma iniciativa privada ganhando muito dinheiro, né, às custas dos tributos pagos pelos trabalhadores brasileiros. É isso que eu queria colocar inicialmente. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, doutor Ludimar Rafaim, advogado, especializado em direito das servidoras e dos servidores públicos. Ele mandou aí um retrato muito gritante, né, da necessidade que a gente tem urgente de barrar a reforma administrativa. E para você que está nos assistindo agora, a gente vai falar um pouco aqui com quem acompanhou a nossa live até o momento, vamos ler os comentários que vão ser disponibilizados aqui para a gente dar uma lida, e destacar que o doutor Ludimar fez uma frase assim, que ele resumiu bem, né? É a destruição do Estado brasileiro, como a gente conhece aí da Constituição de 88 para cá. Doutor Ludimar, a Francirleia Filgueira está perguntando qual é a melhor estratégia para barrar essa reforma. A gente vai fazer um bloco de comentários e perguntas, né? Então a gente só guarda aí essa pergunta da Francirleia. Obrigada, Francirleia, pela audiência. Divulgue e compartilhe bem o nosso debate. Vamos ler mais alguns comentários disponíveis aí nas redes sociais da FETANCE, dos sindicatos filiados. A Euclídia Cordeiro está dizendo, debate magnífico, parabéns, FETANCE, sempre nos fortalecendo. Obrigada pela audiência, Euclídia. Muito obrigada. Mais um comentário, Francisco Antônio Coca. Como conseguir o documento na íntegra dessa PEC 32, o que foi protocolado e as alterações feitas na CCJ? Ele é do Sindicato do Rio Grande do Nova Russa, Sindicato de Nova Russas. Obrigada, Francisco Antônio, pela audiência. Jomar Felipe. Os direitos garantidos aos servidores atuais podem ser extintos imediatamente com a aprovação da reforma administrativa? Boa pergunta. Obrigada, Jomar. Pronto, acho que a gente já pode passar para o doutor Ludimar responder, né, esses questionamentos e destacar que já foi dada uma grande pista aqui, né, inclusive pelo tema do nosso debate. É hora de barrar essa reforma. A gente não pode admitir que, da forma como ela está hoje no Congresso, a gente venha falar em redução de danos. A gente tem que tentar convencer, como a Irene falou, aqueles parlamentares que ainda não se posicionaram, fazer pressão nos que já se colocaram a favor, inclusive porque ano que vem é ano eleitoral, né? A gente tem que, se a gente eleger o pior Congresso dos últimos tempos, está na nossa mão também mudar esse cenário no ano que vem. Então, doutor Ludimar, por gentileza, o senhor pode fazer as suas colocações e depois a gente passa para as nossas dirigentes sindicais. Perfeito. Então, primeiro, ao servidor que perguntou ali como acompanhar isso no Congresso Nacional. Bom, dá para entrar lá na Câmara, né, proposições legislativas, proposta de emenda constitucional, colocar o número e vai aparecer todas as movimentações que teve, inclusive requerimentos, emendas protocoladas, tudo está ali. E tem uma outra forma também que é interessante, que é da pessoa se cadastrar na Câmara dos Deputados, com e-mail e tal, e selecionar essa emenda ou outras que tiverem interesse, que toda vez que ela tiver uma movimentação, o push manda para você dizendo que ela teve uma movimentação. Acho que esse é um instrumento importante para acompanhar
os desdobramentos. E também se informar, ouvindo aí tem ocorrido vários debates muito importantes. Eu gosto muito dos debates feitos, por exemplo, pela Auditoria Cidadã da Dívida, dos debates feitos pelo DIES, dos debates feitos pelo DIAP, né? Os debates feitos pela FETANCE. Vira e mexe, aparece no meu computador. FETANCE está promovendo não sei o que lá. Eu já entro ali e fico assistindo. Então, e assim outras entidades, como FETANCE, sindicatos e tal, a gente vai acompanhando. Então, é importante fazer isso. Qual a melhor estratégia, né? Bom, aí vocês é que são os especialistas em definir as estratégias, mas eu vou me arriscar a falar uma questão. Vamos lembrar em 2016, quando o Temer, né, queria fazer a reforma da Previdência. O que é que os trabalhadores fizeram? Os trabalhadores começaram a ir na casa dos deputados, começaram a ir nos bairros dos deputados, começaram a ir no município onde o deputado tem base eleitoral, foram na frente da casa dos prefeitos, dos vereadores, para dizer o seguinte: olha, se o teu deputado votar, ele não volta. Eu lembro que era essa a palavra-chave. Se ele votar, ele não volta. E aí sim. Então, e qual que é a avaliação hoje? A avaliação hoje é que, se conseguir barrar até dezembro, ela não acontece. Por que ela não acontece? Porque o ano que vem é ano eleitoral. Então, tem que espichar a corda ao máximo. Acho que essa é uma estratégia importante. Mas tem que traçar outras também. Né? A Irene lembra aí quando teve a greve dos dentistas, foi isso, aqui em Curitiba, né? Dos excluídos, eu não lembro qual delas, que os servidores montaram um grupo e foram acompanhando o prefeito o dia inteiro. O prefeito ia almoçar no shopping, eles iam ficar lá do lado do prefeito vendo ele almoçar. E assim foram, né? Onde encontraram. Quando estava para discutir o projeto lá das fundações estatais de direito privado, aqui no Paraná as pessoas foram para o aeroporto. Na terça-feira, que é o dia que os deputados viajavam para Brasília, que agora nem todos viajam, né? Mas era o dia que iam para Brasília e iam para o aeroporto. Eu ia esperar na quinta-feira à noite, quando estavam chegando. Então, esse é o jogo. Esse é o jogo democrático e é o jogo de pressão. Né? Não tem muitas outras alternativas. E quanto à extinção de direitos, eu quero dizer o seguinte, que assim, aqueles direitos, por exemplo, modificou a avaliação de desempenho, que está ali na Constituição, criou a possibilidade da admissão sem sentença transitada em julgado. Isso aí tem aplicação imediata, porque a emenda constitucional ela não vai estabelecer aquilo que a gente chama no mundo do direito vacatio legis, né? Quer dizer, um tempo em que a lei não entrará em vigor. Ela entra em vigor imediatamente. Eu gosto de lembrar assim, a reforma da Previdência ela foi promulgada às 11 horas da manhã. Né? A emenda 103 foi promulgada às 11 horas, ela entrou em vigor na sequência. Quem não tinha adquirido o direito, perdeu. Né? Então, imediatamente sim. Então, as pessoas que estão... Porque assim, e aí eu vou, para não me estender muito, mas dizer o seguinte, essa coisa dos outros e de nós, de quem está e quem ficará para frente, eu sempre gosto de lembrar o poema do Bertolt Brecht lá, né, que ele disse que levaram o desempregado, eu tinha emprego, não tinha problema, levaram o comunista, eu não era comunista, poderíamos trazer para hoje, levaram o padre, eu não era padre, tá? Sendo que eu não me incomodei com ninguém, ninguém vai se incomodar comigo agora que estão me levando. Então, é um pouco isso que está colocado. Mas, quando você pensa que é para os outros, o outro pode ser você mesmo. Né? Pode ser você mesmo. Nós temos muitos trabalhadores, servidores, por exemplo, que saíram de um determinado setor do serviço público e entraram em outro, já entraram com outras regras. Estão vivendo outras regras, outro regime jurídico. Hoje pela manhã, eu atendi um profissional de saúde que ele falou o seguinte, ele é servidor público federal. Ele falou, eu entrei no serviço público em 2016. Ele falou, primeiro, se eu sair do serviço público, eu já entrei perdendo, ele falou, porque eu já entrei com fundo complementar, com tudo, tá por aí. Se eu sair do serviço público e quiser voltar, eu não vou voltar nunca mais. Ele está sendo vítima de um assédio pesado, né? Ele falou, se eu pedir exoneração agora, eu sei que eu não vou voltar, porque não vai ter concurso público mais. Então, a gente não pode pensar naquilo que vai acontecer, vamos pensar agora que vai acontecer com a gente e com os outros também. Do ponto de vista daquilo que já foi feito, que é na reforma da Previdência, nós temos dentro de municípios, assim, várias nuvens de servidores, eu digo assim. Vários tipos, né? Um que se aposenta por uma regra, outro que é por outro que é por outro, um que tem um que tem integralidade, outro que não tem. Vamos lembrar, na época lá, antes de 88, que vivia no mesmo local de trabalho.
vivia servidor público estadual, municipal, federal e de empresa privada, todos fazendo as mesmas coisas, cada um ganhando diferente. Aqui no estado do Paraná, o Tribunal de Justiça aprovou na Assembleia Legislativa uma lei autorizando a contratação temporária de servidor para trabalhar dentro do Poder Judiciário. Na Assembleia Legislativa, foi aprovada uma lei transformando a educação em essencial. E eu sempre digo assim, a educação, não temos dúvida que é essencial, mas o motivo pelo qual eles aprovaram é para impedir que faça greve, para impedir que se recuse a trabalhar durante a pandemia no presencial, porque do remoto estão trabalhando muito mais. E assim a gente vai embora, né? O Congresso Nacional agora querendo aprovar uma lei, querendo aprovar, e vários municípios aprovarem, aqui no Paraná nós conseguimos derrubar uma delas já no Tribunal de Justiça, criando o quê? O tal do chamado homeschooling, que é a educação domiciliar, que significa mais uma etapa do desmonte do Estado. Ele diz o seguinte, cada um fique na sua casa, quem tem dinheiro paga professor, quem não tem vai viver com o restinho que sobrar lá no serviço público, que daí não vai ter recurso. Então, eu acho que é isso, eu acho que eu respondi as questões para dizer que é muito importante esse debate, né? Eu vejo, assim, que os sindicatos têm feito, eu acho até que, não de vocês, eu acho que eu sempre digo assim, os sindicatos aí de cima aí são inspiradores, né, na luta, assim, do jeito que faz e tal, mas em alguns lugares, vários sindicatos ainda não começaram a fazer o debate sobre a reforma administrativa. Infelizmente, não começaram. E aí fica sabendo que ocorreu a reforma depois que ela ficou pronta. Alguns por descuido e outros intencionalmente, porque nós sabemos que não são todos os sindicatos que defendem os trabalhadores, né? Nós sabemos que há sindicatos e há federações exatamente para fazer o contrário, para defender o governo, defender os patrões. Então, mas não é o caso dos sindicatos que estão aqui, das entidades, das federações que estão aqui. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque nós temos, vamos lembrar que nós temos entidades que disputam, inclusive, com as entidades que vocês representam, porque eles não querem que haja luta, eles querem que haja compadrio e peleguismo com o Estado e com os patrões. Obrigada, doutor Ludimar, pelas suas respostas. Gente, eu queria só pedir licença a vocês para fazer o cumprimento especial aqui, nosso boa noite, e o agradecimento por estarem acompanhando a nossa live, né, a todos os sindicatos de servidores municipais, Tarrafas, pessoal do município de Tarrafas, Caririaçu, Tamboril, Jardim, Iguatu, Guaiúba, Cascavel, Caucaia, Itapipoca. Nossa, muita gente ligada. Quixadá, Pacujá e Graça, Ubajara, Quixaramubim, Barreira, Acarape, Jaguaribara, Umirim, Antonina do Norte, Várzea Alegre, o pessoal do Suprema lá de Maracanaú, o pessoal de Independência, Jardim, Crato, Icope, Que Carneiro, São Gonçalo, ou seja, o Ceará inteiro está ligado, né, na live aqui da FETANSE, do Sindiforte. E agora eu queria passar para as nossas dirigentes sindicais, começando com a Anacélia, né? A gente vai fazer agora o inverso, vai começar com a Anacélia e encerrar com a Enedina, para suas considerações finais sobre essa pauta tão urgente que é barrar a reforma administrativa. Anacélia. Muito bom debate, né? Esclarecedor para aqueles que ainda não tinham o conhecimento, né, de tudo que estava passando, né? Logicamente que um grande número de pessoas não tinham noção do que é realmente essa PEC 32, a reforma administrativa, né? Acho que a gente precisa agradecer e valorizar esse debate de hoje e dizer para os servidores públicos de todo o estado do Ceará que não tem saída, não tem... e os direitos adquiridos? Não existe direitos adquiridos, né? Eu acho que a saída é fazer a luta, barrar a reforma, e já aproveitando aqui o dia 24, né? Próximo sábado, a partir das 15 horas, na Praça Portugal, é isso, a Nedina me complemente aí, todos lá já com seu cartaz, sua bandeira, dizendo não à reforma administrativa, além de outras formas de participação, né, nesse calendário, né, nacional que tem aí, e também dizer que é fundamental que a gente possa multiplicar tudo aquilo que a gente ouviu aqui e ver como os sindicatos
e nós mesmos, Sindiforte, podemos, junto com, lógico, a FETANS, com a CUT, com todas, né, os sindicatos filiados, intensificar esse debate, levando a informação para os servidores municipais e para a sociedade como um todo. Então, assim, muito grata aqui por toda a equipe que esteve aqui hoje, aqui nesse debate, eu achei, assim, fundamental, e dizer para os servidores e servidoras públicas, está nas nossas mãos. Lembro muito bem, quando o doutor falou aí que lá no seu estado, né, o pessoal ia para o aeroporto, aqui a gente dava plantão, a gente já virava noites, era sábado, era domingo, era qualquer dia, a gente deu plantão na reforma proposta pelo governo Temer, e a gente conseguiu, sim, barrar, e, sobretudo, em ano que antecede aí as eleições gerais aí do país, né? Muito obrigada. Obrigada, Ana Célia. Fazer mais uma vez aqui os cumprimentos, a gente parou em São Gonçalo, tem também Senador Pompeu, Milagres, Nova Olinda, Canindé, os servidores e servidoras públicas aqui do estado do Ceará estão ligados e ligadas nesse debate, porque entendem a importância, né, de estarem junto com a sua federação, com a confederação, com os seus sindicatos, e barrar essa reforma administrativa. E aí eu queria pedir a Irene para fazer as suas considerações finais. Irene Rodrigues, por gentileza. Muito obrigada a você que nos acompanham. A internet dela está com um pouquinho de estabilidade. Mais uma vez, vocês que acho que está. A gente não está conseguindo. A esse governo que só tem. Vamos falar contra a PEC 32. Convidar vocês mais uma vez. A experiência que a gente teve aqui de pressão em cima do que a gente fez aqui em Curitiba é um modelo que dá para aplicar no Brasil inteiro. Nós assuntos aonde o projeto estava. Então, vamos fazer isso. Se você sabe que o seu... A gente teve um probleminha técnico com a Irene, ela está com a internet muito instável. Se a gente conseguir até o final, a gente coloca a Irene para ouvir as palavras finais dela. E agora vamos passar para a Enedina Soares para fazer as suas considerações finais, Enedina. Obrigada, Samira. Parabenizar todos os sindicatos que entenderam a importância dessa live como instrumento de mobilização da nossa resistência, da nossa luta para barrar a reforma administrativa. Agradecer aqui demais a participação do doutor Ludmar. Fazia um tempinho que a gente não convidava para vir para o Ceará de forma virtual, que muito em breve a gente possa nos encontrar pessoalmente. Né? Também a companheira Ana Célia, que também, né, foi uma das propositoras desse encontro hoje, dessa live, a companheira Irene, que está aí com problema de conexão, mas a Confetan tem sido fundamental nesse processo de juntar todos os sindicatos municipais do Brasil para resistir, junto com os servidores estaduais de todos os estados e os servidores federais. Então, o momento é esse, de unificar as ações de luta para a gente ter força suficiente para ameaçar mesmo esses deputados que não têm compromisso com a população e que eles possam entender que, se votar a reforma administrativa, eles podem não voltar a serem deputados na próxima legislatura. Então, é importante mostrar a força dos servidores, porque são os servidores públicos que atendem a toda a população brasileira, e a gente precisa mostrar o nosso poder, a nossa importância, a importância dos serviços públicos para continuar a salvar a vida. Então, acredito que esse momento ele é de luta coletiva, é de luta em defesa da vida, de mostrar para os gestores que o importante nesse momento é garantir a vacina urgente, a vacina logo, é uma corrida contra o tempo. Quanto mais rápido chegar a vacina, mais vidas serão preservadas. Então, essa deve ser a luta prioritária. A nossa luta deve ser para defender mais serviços públicos, mais SUS, mais investimentos na educação pública, na saúde pública, em todas as áreas sociais. E dizer que sábado estamos com mobilização, sim,
em Fortaleza, na Célia, na Praça Portugal, é isso mesmo, às 15 horas. E também em todo o estado do Ceará nós vamos ter mobilização, temos na região da Ibiapaba, na página da FETANSE, vamos estar divulgando em todas as regiões do estado do Ceará, vai ter na região do Maciço do Baturité, de Sobral, Crateús, região do Cariri, em todo o estado do Ceará. Tive essa semana em Morada Nova vai ter mobilização dia 24, então o Ceará inteiro está se articulando porque a gente não aguenta mais, né? E a gente precisa barrar tudo isso que está acontecendo no nosso país. Então, o momento é de luta, o momento é de resistência, e nós, servidores públicos, temos que estar junto do nosso sindicato, precisamos estar filiados, quem ainda não é filiado, precisamos atender as convocatórias do sindicato, assistir às lives, compartilhar, divulgar, participar das assembleias virtuais. Nós precisamos estar presente mais do que nunca. O momento exige sindicato forte, o sindicato só vai ter a força que a sua categoria dê a ele. Então, a nossa voz coletiva é o sindicato, e o momento da nossa voz coletiva ecoar é agora para barrar a reforma da Previdência. Então, desejar boa noite a todos e a todas. Obrigada, Samira, pela mediação, e vamos firmes nessa luta. Obrigada, Inedina. Você acabou de ouvir as palavras da presidenta da FETANSE, Inedina Soares, nesse nosso debate ao vivo sobre a reforma administrativa. Tem aí o chamamento, todos e todas se engajem nas movimentações do dia 24 de julho, pelo Fora Bolsonaro, mas não só pelo Fora Bolsonaro nesse momento, mas por tudo que representa esse governo. Então, todos nós somos classe trabalhadora e todos nós precisamos de um país com serviços públicos eficientes e atuantes, e só existe serviço público eficiente e atuante com servidor e com servidora pública. Então, boa luta para todos nós, boa noite. Não esqueça de compartilhar esse debate. Manda para o amigo, para a tia, para o avô, para a avó, para todo mundo, né? É importante disseminar informação de qualidade, informação verdadeira. Obrigada, e mais uma vez obrigada à FETANSE pela oportunidade de mediar esse debate. Boa noite.